Olá pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui hoje para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre textos, né? O texto narrativo, conteúdo do ensino médio, conteúdo presente aí nas provas de vestibulares, provas do Enem, né? Para acesso às universidades. E por que estudar os textos é tão importante, né? Os textos fazem parte da história da humanidade, né? Texto é uma forma da gente se comunicar. E daí a importância de conhecer as estruturas textuais, né? Então, se a gente começar a analisar os diferentes tipos de textos que circulam na sociedade, a gente percebe diferenças bem claras entre eles. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, uma propaganda. Gente, um texto de propaganda é como? Algo que tenha destaque, algo que nos chame a atenção e que nos faça lembrar, que fique na cabeça. Sabe aquelas frases que tu vê uma vez depois não esquece mais? Por exemplo, assim, esse medicamento aqui é muito comum nas farmácias, mas chega lá, sempre tem, e a gente vê a propaganda uma, duas vezes, depois lembra, né? Eu lembro que às vezes o pessoal faz até umas piadinhas assim, dor de cabeça, tomou Doril, a dor sumiu, né? Então, é uma frase que tem rima e que nos faz lembrar, né, do remédio, que é o mais importante nessa propaganda. É ou não é? Agora, se a gente olha um texto de uma notícia, já é diferente. Esse texto, embora exista um título que diga coronavírus na Europa assusta os mercados, é um texto que traz mais de uma informação, traz diversas provas, digamos assim, para mostrar os impactos negativos do coronavírus na economia no continente europeu. Então, quando a gente olha o título, a gente já espera, olha, vai trazer diversos pontos indicando a negatividade, o impacto dessa pandemia sobre a economia de um continente, correto? E vejam como já é um texto mais extenso, né? Um texto com uma estrutura diferenciada, a organização, o layout dele, né? Da mesma forma, quando a gente olha um texto científico tem o quê? Tem objetivos que são apresentados, o objetivo da pesquisa, né? Tem, às vezes, componentes não textuais, como os gráficos, que contribuem para o entendimento do assunto. A partir dos objetivos são traçados métodos de pesquisa, métodos científicos, que é o que dá a cientificidade para esse texto. Nós temos hipóteses sendo testadas e resultados sendo apresentados e debatidos, ou seja, confrontados com outros estudos para tentar atestar a confiabilidade daqueles resultados. Então, um texto científico já se torna muito mais complexo, mas muitas vezes com uma linguagem muito mais técnica, nesse tipo de texto. Bom, se a gente olhar uma receita de bolo, por exemplo, o que nós temos? Primeiro uma listagem de ingredientes e depois instruções de como misturar esses ingredientes. Diferente da propaganda, diferente da notícia, muito diferente do texto científico, mas parecido com um manual de instruções. Então, lá no manual de instruções a gente tem o quê? Tem uma explicação das peças, a funcionalidade, por exemplo, aqui, ó, tem o controle da televisão, a funcionalidade de cada botão do controle remoto do televisor, então, de forma mais curta, um texto mais direto, mais informativo, mais instrutivo pontualmente, assim, com aspectos pontuais, certo? Bom, então já vimos diferenças e algumas semelhanças entre os textos que circulam na sociedade, Bom, entendendo dessas diferenças, também a gente pode debater as semelhanças. Vamos para o tipo textual de interesse da nossa aula, o tipo textual narrativo. Um exemplo de narrativa é uma história de super-herói. As histórias de super-heróis, o que acontece?
sempre tem um vilão. Esse vilão sempre tem assim um ápice na história, um certo momento que ele se dá bem, que ele consegue fazer todos os objetivos são alcançados, mas lá à medida que a história vai andando da metade para o fim, a gente percebe que aqueles conflitos começam a ser resolvidos por quem? Pelos super-heróis, né? E chega num ápice onde sempre o bem vence o mal, né? É ou não é? Toda história de super-herói é assim, um texto do tipo narrativo, certo? Vamos ver o seguinte, vamos continuar aqui, agora falando de tipo textual narrativo. O que tem em comum em todas as histórias narrativas? Sempre tem alguém que te conta a história. Esse alguém a gente chama de narrador. E existem algumas semelhanças, mas alguns pontos que diferem o tipo de narrador. Por exemplo, eu tenho um narrador personagem. Sabe aquele filme que tu começa a assistir e no início tem a voz de alguém introduzindo a história? E aí depois os personagens começam a aparecer e aí a história vai acontecendo e muitas vezes no final tu percebe que aquela voz era de um personagem e aí aquele personagem aparece e começa a interagir para a conclusão da história. Né? Por exemplo, um clássico do cinema, filme ganhador de Oscar, um filme histórico, se chama Coração Valente. Quem não assistiu, fica a dica aí, assiste Coração Valente. Filme nota 10. Nesse filme nós temos um narrador personagem. Né? O primeiro rei da Escócia, tá? ele se chama Robert de Bruce. Né? Esse filme, Coração Valente, conta a história das batalhas que levaram à independência da Escócia, né? As batalhas contra os ingleses. E começa o filme com uma voz contando, introduzindo essa questão histórica. Né? E lá pela metade do filme tu começa a perceber que essa voz é de um personagem que vai vir a se tornar o rei da Escócia. Né? Poxa, estou contando, por exemplo, para olhar o filme estou contando, né? E no final a gente percebe que Robert de Bruce era aquele personagem que inicia contando a história e lá no final, lá no meio da história ele aparece, começa a interagir e no final ele conclui a história. Esse é um narrador personagem. Nós temos também aquele narrador protagonista, filmes de cachorro. Adoro filmes de cachorro. 4 Vidas de um Cachorro. Já assistiram esse filme? Esse filme é como? Tem um narrador protagonista. O próprio cão, né? Ele conta as suas vidas. É ou não é? Quem já assistiu sabe. Quem não assistiu, fica a dica aí. 4 Vidas de um Cachorro. O cão, ele nasce e morre diversas vezes, vai contando aquela história toda dele. Então ele mesmo conta a história. Ele é um narrador protagonista. Mas a gente também tem aquele narrador que não interfere na história, a gente chama ele de narrador observador. Normalmente a história é contada em terceira pessoa, né? E esse narrador ele só se preocupa em expor os acontecimentos, ele não interage com a história, certo? Bom, todo texto narrativo tem o seu narrador e o estilo desse narrador pode mudar um pouquinho, né? Bom, continuando, todo texto narrativo tem um bom enredo. O que seria um enredo? É aquela temática, aquele tema por onde a história vai se desenrolando, tem o seu início, tem o seu meio, tem o seu fim. Né? O narrador vai contando aquela história, aquela temática, que é o enredo. A gente vê isso muito bem nas escolas de samba, né? No Carnaval do Rio de Janeiro principalmente. O que eles fazem? Escolhem uma temática e o samba conta a história sobre aquela temática, sobre aquele ponto específico. Né? E aí a gente percebe assim, aquelas alas da escola, cada uma agregando uma informação nova, certo? E o tempo, gente, o tempo é algo muito importante nos textos narrativos. Por quê? Porque o tempo é muito claro nesse tipo de texto. Né? O tempo se apresenta de forma que a gente consegue perceber. Bom, quem é noveleiro aí, gosta de assistir uma boa novela, sabe. Você está lendo a novela um pouco para assim, 2 semanas depois, 1 mês depois. Né? Então a gente percebe o tempo progredindo. Então um tempo real que a gente percebe. Mas a gente também tem um tempo que a gente chama de psicológico.
né, que a gente percebe nas histórias às vezes que aquele tempo não é exatamente um tempo de relógio, digamos assim, mas é a percepção dos personagens com relação ao tempo. Quer um exemplo? Quando a gente está assistindo uma aula super boa, que a gente está gostando, quando tu vê, acabou a aula, tu diz, poxa, mas já acabou. Assim como tem aquela aula que às vezes tu não gosta, é um assunto difícil que tu não gosta muito, nossa, parece que a aula não termina muito, não termina nunca. As duas aulas têm a mesma duração, mas a aula chata, a gente acha que demora mais, e a aula boa, passa rápido. Esse é o tempo psicológico, certo? Bom, mas para a narrativa fazer sentido tem que ter lógica, né? A gente tem que ter lógica entre os fatos. Os fatos têm que ser apresentados dentro do tempo, de forma que faça sentido. Todo texto narrativo faz sentido, tem lógica. Tanto é que essa lógica às vezes nos leva a acreditar em pequenas mentiras, o que a gente chama de verossimilhança. Por exemplo, quem gosta dos filmes do Batman, né, sabe que a história do Batman acontece como? Como que surge o Batman? Né? O Batman garoto cai num buraco, como se fosse uma caverna cheia de morcegos, e aí ele não sente medo desses morcegos que vêm e começam a voar em torno desse garoto, do Bruce Wayne, né? E aí ele se torna, assim, digamos que um cara poderoso, né? A gente sabe que isso não vai acontecer. Se tu entrar numa caverna cheia de morcegos, isso não vai acontecer. Tu não vai sair de lá igual o Batman, né? Mas isso é contado de tal forma que a gente gosta do Batman e acredita na história. É ou não é? Né? Tô errado? A mesma coisa acontece com esse cara aí, ó, o Homem-Aranha. A gente sabe que se for picado por uma aranha, não vai virar o Homem-Aranha, né? Mesmo que seja uma aranha geneticamente modificada, como acontece com o Peter Parker, mas a história tem lógica, os fatos são apresentados numa sequência lógica, num tempo que faz sentido, e a gente acredita. Acreditar nessas pequenas mentiras se chama verossimilhança. Tá? Bom, todo texto narrativo tem o seu início, o seu desenvolvimento, e nesse desenvolvimento nós temos algumas intrigas que levam ao clímax, que é aquele ponto da história que diz assim, não termina que eu quero ver o que vai acontecer, mas é nessa hora que a tua novela termina, é nessa hora que o episódio da tua série favorita termina. Por quê? Porque esse clímax prende o leitor, prende o espectador, né? Se for ali a tua novela, te prende como telespectador para que tu assista o próximo capítulo, o próximo episódio da tua série. Isso é o clímax, né? E muitas histórias narrativas nos levam a uma reflexão, né? Nos levam a pensar. Isso também é uma característica das histórias narrativas, né? As fábulas nas crianças ou até mesmo os filmes dos adultos muitas vezes levam um final que te faz pensar sobre o que está acontecendo, o que está acontecendo contigo, na tua vida, no cotidiano. Isso é uma característica muito presente também, né? Nós também temos um tempo verbal normalmente apresentado no passado, nos textos narrativos, né? Porque a história está sendo contada, normalmente é algo que já aconteceu, né? Mas, assim, como alguns elementos oscilam lá no narrador, por exemplo, de forma geral esse texto narrativo também pode apresentar algumas oscilações, que é o que a gente chama de gênero, diferentes gêneros. Por exemplo, uma lenda, né? Uma fábula, um romance, são variações, uma novela, variações dentro de um mesmo tipo textual, que é o tipo textual narrativo. E essas variações a gente chama de gêneros, certo? Por exemplo, uma lenda urbana. O lobisomem é uma lenda urbana, né? Muito mais comumente contada em alguma região do que em outra, né? Depende de características sociais da região, né? Que valorizam algumas lendas ou outras, né? Alguns traços das histórias do que outros, né? Isso está associado ao folclore regional, ainda mais num país amplo igual ao Brasil, né? De grande extensão territorial. Por exemplo, a gente tem aí muitas histórias
que viram maior sucesso nas séries, né? Se a gente olhar o The Walking Dead, o que a gente tem ali? Tem uma sequência, já assistiu todas as temporadas, sabe? Né? Tem uma sequência temporal, né? Uma sequência de fatos, a gente vai descobrindo o que está acontecendo a cada nova temporada, né? Então, tu percebe o tempo, tu percebe os fatos e te leva a uma verossimilhança, né? Por causa da lógica como esses fatos são apresentados, né, gente? Um romance famoso, A Culpa é das Estrelas, também, se a gente parar para analisar, tem todos os elementos que nós mencionamos de um texto narrativo, né? E aqui está um exemplo deles. Então, tem o narrador, tem sequência lógica de fatos, de tempo, tem as dificuldades ao longo da história, mas tem um clímax, aquele ápice onde as coisas dão certo, né? Então, um bom exemplo de texto narrativo. Nossa, O Rei Leão, um clássico, né? Um clássico infantil e também adulto, né? Que nos leva a refletir no final, traz alguns aspectos sobre o equilíbrio da vida, a relação que todos os animais têm com o meio ambiente, né? Nos faz pensar muito sobre isso, a relação familiar, né? De pai com filho, as intrigas de família. Durante todo o filmezinho tem alguns debates do quanto um tem que respeitar o outro, desde o equilíbrio das coisas, tudo mais. Então, filmezinho bem bacana, né? Uma fábula, né? Que faz o maior sucesso e nos faz refletir bastante. Talvez esse seja o segredo do sucesso desse filme, né? E aqui, gente, a Dora Brother, tá? Que foi um livro escrito pelo Patrick Modiano, um escritor francês, tá? É um exemplo de uma narrativa, por exemplo, que traz fatos históricos, né? Ele conta a história da Dora, que é uma judia, né, que sumiu durante a Segunda Guerra Mundial com a invasão de Paris pelos nazistas. Então essa história é contada pelo Patrick Modiano. Foi o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, se eu não me engano, no ano de 2014, se eu não estou enganado. A gente tem que pesquisar melhor essa informação aí, eu não lembro agora de cabeça. Mas uma história bem bacana e traz uma interdisciplinaridade. Olha lá na tua prova, fica ligado nisso, porque pode vir questões aí de estilo textual, que a gente está conversando aqui hoje, e também questões de história, talvez até de geografia, né? Então a interdisciplinaridade aí na nossa aula de tipo textual. Bom, e por hoje, gente, era isso. Muito obrigado, até a próxima.